Olá a todos, queridos e queridas, educandos aqui do Instituto Dom Bosco, da Vila Paulistana, aqui do curso de Informática, né? Então, a professora Gás aqui novamente, dialogando com vocês e conversando com o professor Ramon. Ele disse, né, que a gente precisa reforçar esse tópico, né, esses cálculos da matemática. Então, eu estou aqui hoje trazendo mais uma atividade, mais uma reflexão e pensando um pouquinho mais, né, de como essa matemática vai se encaixar nesse dia a dia de vocês que estão nessa carreira aí da informática, tá bom? Bom, dentro desse reforço, vale lembrar, né, que durante esse período mesmo distante, a gente acredita, né, que a matemática ela não deixou de participar da nossa vida, não é mesmo? Seja no treinamento aí da escola, na base comum, seja aí no dia a dia de vocês, né? A gente já percebeu que a matemática está inserida. E eu quero reforçar com vocês ali o uso daquela uma página que chama Digipuzzle, que é um treinamento que vocês podem fazer diariamente por esse site, porque dá para se saber matemática quando a gente imagina que isso é um treinamento diário, tá bom? E essa matemática que constitui esse treinamento diário, é importante destacar, né, que nesse momento a gente, através do curso, trabalhou porcentagens, médias, né? E é importante destacar também que tudo isso dentro do mercado de trabalho, ele se transforma em informação para decisão. Então eu acredito que é muito importante que a gente perceba que esse número que a gente entrega, ele não é só uma resolução de um problema, né? Ele pode se caracterizar como uma tomada de decisão. E hoje eu quero trazer para vocês uma pauta muito importante, que é o uso do gráfico, né? Esse gráfico, que é constituído através da ferramenta do Excel, ele é uma das grandes ferramentas hoje do nosso mercado de trabalho. Hoje a gente enxerga muitas coisas pelos gráficos e a gente, olhando um pouquinho para essa nossa realidade de pandemia, a gente percebe como esses gráficos representam na nossa vida né, seja um conforto, seja um desespero, né? Quando a gente vê aquele resultado subindo, aquela linha, né? Seja de número de mortos, seja de contaminados, seja índice de ocupação. Então, toda essa representação que ela traz através do gráfico, ela demonstra um conjunto, tá? De dados para facilitar a nossa vida. E o que é importante a gente destacar isso? Se eu não entender a composição desse número, ou o que eu quero entregar para uma análise, eu não consigo constituir esse número. Então, é muito importante que, às vezes, a gente tem ali uma pergunta muito simples, né? Ah, quanto que é 2 mais 2, né? Agora, como é que a gente entrega essa pergunta? Olha, 2 mais 2 são 4, né? O número 4. Como é que a gente monta isso dentro de uma fórmula de Excel? Então, é muito importante que, ao interpretar esse número para ele ser usado dentro de uma ferramenta, por exemplo, de Excel, eu preciso constituir essa leitura. Então, quando eu vou formar essa fórmula, né, esse número simples no Excel, que parece muito óbvio, mas eu tenho que colocar lá no Excel, igual 2 mais 2, né? E aí, dando Enter, ele vai me dar o resultado, tudo bem? Então, olha como é importante a gente interpretar todas essas informações. E quando eu olho e falo sobre essas informações, eu não posso esquecer que nós estamos num momento de novas tecnologias, né? Então, mesmo que a gente enxergue o nosso curso, que ele é pontual, né? Ele tem um período específico, né? Ele tem uma parte social muito bem trabalhada aqui dentro do Instituto, eu não posso esquecer que ele tem uma continuidade, né? E essa continuidade, através das graduações, técnicos e pós-graduações que vocês queiram e escolham fazer, né? Ela vai trazer para vocês esses nomes aí que eu já gostaria de conversar com vocês, né? Talvez vocês já tenham ouvido Data Science, Machine Learning, né? LGPD, a gente está falando bastante da proteção de dados, inclusive como o vazamento de informação, né, das nossas informações pessoais,
elas representam as fraudes, né, seja no auxílio emergencial e tantos outros, né, que usam desses números, desses dados, dessas informações para, né, para aplicar golpes, né? E aí a gente fala do software, hardware, né, o data analytics. Então eu já quero dizer para vocês de antemão, né, que a matemática, independente da carreira que você escolha, ela estará presente a partir do momento que eu enxergo que qualquer carreira que eu escolha, eu tenho um avanço tecnológico. Então, eu posso pensar na área mais, né, vou trabalhar com o corpo humano, com estética, né? Se eu escolher ter um salão de cabeleireiro, né, eu vou usar da matemática, por exemplo, para gerenciar a finança desse salão. Eu vou, por exemplo, utilizar uma planilha de Excel para acompanhar mais fácil esse número. Então, eu gostaria, né, antes de mais nada, de dizer, né, calma, né? A gente faz parte dessa mudança, né? Até coloquei uma charge aqui que eu achei muito interessante, né? Tenho certeza que Deus está aqui. Olhando aqui, não tem sinal nenhum. Não importa, né? A gente está indo com a tecnologia muito além, né, das nossas próprias percepções. A gente enxerga que ainda tem um déficit, tá? A gente enxerga ainda que a internet de qualidade não é uma realidade em todas as regiões, quando você fala de São Paulo, Brasil e mundo, tá? Mas a gente percebe também que é uma tendência de que essa tecnologia passa a ser, né, real, necessária, e aí a gente entra ali com aquelas pautas junto com as discussões com o professor Israel, em termos de diversidade, em termos de equidade, em termos né, de democratização de acesso, né? Então, eu gosto de trazer essa charge, porque ela representa que em breve, né, eu acho que esse cara de terno está subjulgando, né, porque esse cara aí, ele pode estar onde estiver, mas ele já tem o seu celular, ele já está conectado sim, tá bom? Então vamos lá, né? Parece muito grande, né? Parece muito dinâmico, muito alto, né? Muito longe, não sei, né? Eu só quero dizer para vocês que a gente precisa levar como conteúdo que essa matemática vai fazer parte da nossa vida e que a gente não precisa ter essa fobia para, né, eu não estou dizendo aprender, porque a matemática, ela não é só o aprendizado, ela é a aplicação. Então, né, vamos entender que a gente tem um objetivo para chegar, que a gente está seguindo esse objetivo, tá? E que a gente está indo gradativamente. O mercado de trabalho, no mercado de trabalho é importante entender as constantes mudanças e como essa tecnologia pode ajudar na implementação dessas mudanças, tudo bem? Então, calma, a gente aprende nessas fases e o mais importante que a gente tem que levar é que esse aprendizado é contínuo, né? Então, o uso da tecnologia para resolver os problemas, ele não termina agora, ele é um fluxo contínuo, tudo bem? Então, pensando em tudo isso, né, eu quero trazer aqui uma representação gráfica, né? Então, já trazendo esses números para vocês. Então, a gente tem aqui, deixa eu pegar aqui, né? Em números, né? Então, a gente trouxe aqui uma reflexão em homenagem aqui ao que a gente percebe, né? Da população indígena, né? Então, lá na época, né? Inicial de 1500, nós éramos uma população de 3 milhões de habitantes, né? Então, hoje, vocês já conseguem, com o conhecimento desenvolvido de média, né, e de porcentagem, enxergar, né, que, né, de 100%, que era uma estimativa que se tinha, hoje a gente tem 0,26% dessa população. E a gente consegue enxergar, né, nessa análise, né, por exemplo, onde teve mais, né, um declínio maior, onde o número realmente, né, foi ali uma queda mais brusca. E olha como é importante a gente enxergar
que esse número representa e nos traz reflexão e conhece, né, e consegue responder algumas dúvidas. Vamos lá, esse gráfico é bem legal para a gente trabalhar, mas eu trouxe um outro aqui que é uma reflexão um pouco mais otimizada. Então, se a gente olhar aqui, né, nesses gráficos, é um gráfico que eu peguei da internet, um exercício já que todos sabem. Se vocês quiserem trazer o resultado, o diálogo sobre esse gráfico, seria interessante também, mas aqui é só para a gente formatar aqui a nossa interpretação do número para o gráfico, né? Então, qual produto tem maior quantidade? Então, o gráfico já deixa a gente ver aqui muito claramente qual produto apresenta a menor quantidade e assim por diante. Então, pausem o vídeo, tá? Vou pausar aqui, ó. Respondam essas questões, façam esse treinamento, tá? Realizem esse exercício como um treinamento e vê se vocês conseguem, né, responder essas perguntas aqui do lado, tá bom? Ó, vou pausar aqui, ó, para vocês responderem assim essas questões, tá bom? Ok. Dando continuidade, né, trazendo mais uma implicação, né? Então, a gente está mostrando aqui mais um gráfico de barras, né? A média aí diária de óbitos por mês, né, do Covid, uma base de dados aqui também da internet, do Ministério da Saúde, mas também mostra como é importante a gente gerenciar e enxergar esses números, tá bom? E aí, o que eu gostaria de conversar com vocês é que esses gráficos, eles apresentam várias formas também. Então, o que eu mostrei para vocês, gráficos de barra, gráficos de pizza, gráficos de dispersão. Então, a gente pode trazer esses números, né? E quando vocês estiverem, né, dentro do desenvolvimento do Excel, vocês vão ver que existem outras formas de se montar o nosso gráfico, tá? Então, eu queria finalizar para a gente não ficar com um trabalho muito extenso, compartilhar com vocês uma tarefa, uma atividade que vai reforçar o conhecimento matemático em termos de média, porcentagem e também, né, um exercício de análise gráfica. Então, esse exercício está nesse formulário que eu vou compartilhar com vocês. Eu gostaria que vocês respondessem essas questões, então não é teste, é resposta, e vocês vão mandar a foto também dessa atividade. Tudo isso pelo Forms, tá bom, pessoal? Então, fica aqui o meu, né, a minha atenção para vocês, o meu carinho, dizer que todos vocês fiquem bem, fiquem seguros. Precisando e tendo alguma dúvida, mandem para mim, mandem no grupo complementares, mandem por e-mail. Eu agradeço imensamente todo o carinho que vocês estão tendo conosco e quero desejar para vocês assim uma boa atividade, uma boa tarefa. Fiquem bem, tá bom? Um abraço.